chegado aqui às transformações de campos que nos levam da base construtora para a base física e vice-versa, da base física para a base construtora. Vamos retomar então a forma da nossa transformação 1. A transformação 1 completa, você tem uma transformação 1, que está escrito, posso até escrever assim, né? Assim, uma transformação 1, que vai ser o 1x, o x1, vezes a transformação y. Então tá, são as duas transformações. O 1 é aí o nosso, como as cargas comutam, são exponenciais abelianas, elas se somam. Então aqui a gente vai ter I, G, QX alfa x, mais G', QY alfa y. Tá. Então vamos fazer a primeira. Precisamos fazer isso. Agora, vamos ver as transformações dos campos. Nós precisamos saber como os parâmetros, né? Eu vou querer expressar os parâmetros alfa x e alfa y em função, né, dos parâmetros alfa x. Ou seja, aqui, se eu souber como esses campos aqui se transformam, então eu sei, esse campo aqui vai. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer a transformação desse campo aqui. X, quer dizer, x tio mi. Se eu quiser, quer dizer, se a gente fizer um delta, transformação de gauge, né, do x tio mi, vamos colocar assim, o delta gauge do x tio mi vai ser todo esse coeficiente aqui, raiz de 1 menos π ao quadrado, cosseno de θ, aqui seno de θ, tudo isso aqui é numérico. Depende só de quê? Dmi alfa x. E aí, mais seno de θ, dmi alfa y. Então a gente pode imaginar o seguinte, que nós vamos ter aqui uma transformação que eu vou poder escrever assim, dmi alfa tio x. Então eu vou poder tirar esse parâmetro alfa tio x da mesma forma que eu tiro os parâmetros. Então vai ficar raiz de 1 menos π ao quadrado, cosseno de θ, mais que seno de θ alfa x. Aliás, aqui é tudo sinal menos, né? Que a transformação é menos dmi, a transformação de gauge está menos dmi alfa x, menos dmi alfa y, tudo menos aqui. E aí aqui eu vou interpretar como menos, vou usar menos dmi alfa x. Lembrando que a nossa transformação de gauge é menos dmi do parâmetro da função de gauge. Então esse menos aparece porque a variação aqui é menos dmi alfa x, menos dmi alfa y. Eu vou associar isso ao menos dmi alfa tio x. Então alfa tio x é essa transformação aqui, mais seno de θ alfa y. Então a gente está vendo que a mesma matriz transforma os campos aqui, tá? Nos transformando os parâmetros. E aí, claramente, a gente pode tirar também um alfa tio y. Então, a transformação de gauge associada ao y tio, posso definir aqui um novo parâmetro, alfa tio y, que vai ser menos raiz de 1 menos π ao quadrado seno de θ, mais cosseno de θ, mas que cosseno de θ alfa x mais cosseno de θ alfa y.
Muito bem, então, e aí, claro, daqui eu posso fazer o contrário. Eu posso escrever alfa x, fazer o contrário agora. Vamos escrever aqui o parâmetro alfa x como sendo 1 sobre a raiz de 1 menos π ao quadrado. Cosseno de θ alfa tilde x menos alfa tilde y. E depois o alfa y alfa tilde x alfa tilde. Então, o que é importante chamar a atenção aqui, que não é muito óbvio, nem quando a gente estuda a teoria eletrofraca a gente chama muito atenção sobre isso, é como os parâmetros da transformação de Gauge também sofrem, né, as suas devidas transformações. Quer dizer, lá no caso da teoria eletrofraca, nós não temos esse parâmetro aqui, não temos esse fator, o raiz, mas a gente tem o cosseno, seno, cosseno, tem os ângulos de Weinberg. Então, a gente tem exatamente isso na teoria eletrofraca, só que na teoria eletrofraca, em vez de misturar x com y, a gente mistura o que a gente considera na teoria eletrofraca a transformação 1 que sobra para a gente, quando a gente faz a quebra espontânea da simetria pelo Higgs, sobra, quer dizer, o setor abeliano que nós temos, né, é o setor da do isospin fraco, então aqui vai ter o G, aí aqui a gente tem aquele parâmetro ômega 3, e aqui a gente tem o sigma 3 sobre 2, e depois temos a transformação abeliana. Então esse aqui é o setor, o 1, dentro do SO2, porque essa matriz aqui é diagonal, eu não peguei nem sigma x nem sigma y, porque sigma x e sigma y não são diagonais, eu peguei o sigma 3, porque ela define, a base, né, quer dizer, tudo, ela é a matriz que é diagonalizada, né, dentro dos geradores de SO2, e dentro dos geradores de SO2. E aqui a gente pega a transformação do U1 hipercarga, G', vamos dizer que a gente chama esse parâmetro aqui de alfa, e aqui a hipercarga fraca Y. Então a gente faz a mesma coisa na teoria eletrofraca. A gente já sabe expressar, quer dizer, através das transformações de Gauge, a gente expressa o ômega 3 e o alfa em função do alfa eletromagnético e do alfa Z. Quer dizer, na teoria eletrofraca vai aparecer um alfa eletromagnético e um alfa Z que são provenientes do ômega 3 e do alfa associado ao Y. Então, nós temos um mecanismo semelhante. Aqui é só tudo abeliano direto. Então o que nós temos aqui? Nós tiramos aqui os parâmetros de Gauge. Agora vamos olhar, então, guardando essas relações aqui, vamos olhar o que nós temos que fazer agora. Então lembrando, o que a gente quer fazer agora é considerar a transformação. Então nós temos aqui exponencial de I, G, a carga, QX, e o parâmetro alfa x, mais G', QY, e o parâmetro alfa y. O que nós conhecemos agora? Nós conhecemos alfa x e alfa y em função dos alfa 2 tilde.
Então a gente vai escrever aqui o alfa x e o alfa y em função do alfa 2 tio, x e y. E aí com isso a gente vai jogar as transformações para as cargas, para definir as cargas que tio. Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer? Dada que a transformação, posso apagar isso aqui, posso. Aí está tudo copiado, vocês têm aí, né? Vamos apagar isso aqui. Então qual é a próxima etapa? A próxima etapa é olhar a simetria abeliana, quer dizer, a simetria não, a transformação abeliana completa, porque uma das simetrias é quebrar, mas a gente está considerando essa transformação abeliana. Então, voltando àquela transformação que eu tinha escrito no começo, a transformação 1 completa é exponencial da primeira legal. E agora a gente vai substituir os alfas aí. Então, vou trabalhar só o expoente, vamos trabalhar só esse termo aqui para não ficar carregando esse exponencial. Então, vamos colocar tudo aqui. Então, primeiro termo vai ficar G, QX. Quem é o alfa x? Então, alfa x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado, cosseno de θ, alfa tio x. Alfa tio x menos 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos π2, seno de θ, alfa tio y. Então esse é o primeiro termo aqui. G, QX, alfa x, mais G', QY, alfa y. Então, alfa está seno de θ, seno de θ, alfa tio x. Menos π, para dar cosseno de θ. Vamos botar direto. 1 menos π ao quadrado, cosseno de θ, alfa tio x. E mais seno de θ, alfa tio. Então está aqui. Então essa é a nossa transformação completa. Então a gente pode agora agrupar, separar algo que vai ter só alfa tio x e algo que vai ter só alfa tio. Então a gente vai escrever agora essa transformação. Ainda mantendo esse exponente aqui, vamos escrever a coisa assim agora. O coeficiente do alfa tio x. Então a gente vai ter o seguinte, vamos dizer assim, vou botar o G, enquanto G que x em evidência, quer dizer, vamos fazer o seguinte, seria ideal para me jogar a constante de acoplamento aqui para dentro, né? Opa, e a gente vai definir uma carga que tio xx vamos deixar, talvez, deixar a constante de acoplamento assim. Porque na verdade o que a gente quer fatorar aqui é alguma coisa que tenha alfa tio. Vamos dizer, a constante de acoplamento é algo que ficou fixo, a gente não está mexendo com ela, a gente está mexendo com as cargas. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse G aqui. E aí agora vamos fatorar tudo que tem alfa tio x. Então alfa tio x vai estar multiplicando esse carinha aqui com QX. Alfa tio x vai estar pegando esse carinha aqui com QX e esse carinha aqui com QX. Então vamos botar o seguinte, vai ficar alfa G, alfa tio x, não, então porque o G eu vou querer fatorar, vou botar o seguinte, eu vou ter G, vamos fatorar o alfa tio x, vamos fazer isso.
quem é o coeficiente do alfa tio x? É g qx cosseno, tá certo? Vou botar direto assim, cosseno de θ. Cosseno de θ sobre raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado. Então, estou pegando só o que alfa tio x mais g' QY. E aí, vou botar aqui seno de θ. Também fazer assim. Isso aqui está multiplicando QX. E eu ficar assim. Mas eu vou botar. Perdão, vou copiar aqui. Vai ficar G. Cosseno de θ sobre raiz quadrada de 1 menos π ao quadrado QX. Que a gente faça isso. E aí pega aqui o coeficiente do alfa tio x, que vai ser mais g' que multiplica seno de θ. G' seno de θ QY menos que cosseno de θ sobre raiz de 1 menos que 2 menos, então vai ficar mais g' seno de θ, tá? E menos que cosseno de θ. Tudo isso aqui multiplicando QY. Tá? E aí tudo isso ficou sendo o coeficiente do alfa tio xx. Alfa tio x. Então ficou G, aquele parâmetro ali, QX, mais G' seno de θ, né? Tudo isso multiplicando QY, alfa tio x. E depois agora o coeficiente do alfa tio y. Vou colocar mais alfa tio y. Vamos ver quem é o coeficiente do alfa tio y. Aqui. Menos g seno de θ sobre a raiz quadrada de 1 menos que 2 menos g seno de θ alfa tio y QX. E mais, e aí na coeficiente do alfa y vai ser mais g' que seno de θ raiz quadrada de menos que 2 alfa tio y, isso aqui multiplicando QY. Tá? Vamos ver, pessoal, se você fizer. Então eu estou fatorando alfa tio x. Então, alfa tio x, alfa tio x, alfa tio x. Então ficou G, cosseno de θ sobre raiz QX. Mais G' seno de θ QY menos G' que cosseno de θ sobre raiz quadrada alfa. Ok, então tudo isso aqui é o coeficiente do alfa tio x. E o coeficiente do alfa tio y menos G seno de θ blá 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 QX e mais G' que sendo raiz QY. Então a gente está vendo o seguinte: esse parâmetro aqui está se acoplando com essa carga. Então, se essa mesma transformação tem esse I ali, né? Vamos botar o seguinte.
gente pode pensar o seguinte, essa transformação, U, ela se decompôs também, na verdade, ela fosse exponencial de I. Só que eu joguei a constante de acoplamento para dentro das cargas. Ela ficou assim, exponencial de I, alfa tilde x. E aí eu vou chamar essa carga aqui de uma carga Q tilde x. Essa carga aqui. E depois, exponencial I, alfa tilde y. E a carga Q tilde y. E aí, claro, vamos chamar essa carga aqui, então só para não ficar tendo que escrever tudo de novo, vamos botar ali, não custa nada, vamos botar ali para quem está copiando, ficar tudo clarinho para a gente, quando precisar, tudo anotado. Então a gente definiu uma carga, vamos dizer, tem essa carga aqui, Q tilde x, né? Que é G cosseno de θ. Então essas são as cargas iniciais, né? A G'. Oi? Eu estou me perguntando, talvez seria mais conveniente Fala. você colocar isso em notação matricial, Sim. uma matriz dos parâmetros de Gauge. Vamos fazer isso. Boa ideia, vamos fazer isso já. Matriz de carga. Isso, melhor. Vamos fazer isso aí, já. Só para explicitar os valores isolados, vou colocar isso na forma de uma matriz. G' G seno de θ menos Qi cosseno de θ sobre a raiz quadrada de 1 menos Q ao quadrado. Que isso? Então aqui tem esses coeficientes aqui vezes as cargas. Então, e aí a carga tipo y. Seno de θ sobre a raiz. Então nós conseguimos escrever as cargas associadas à nova base diagonal, em termos das cargas originais. Aqui. Então, Léo, a sugestão é pegar isso tudo, quer dizer, definir. Na verdade, na maneira que você pagou ali, você separava a constante de acoplamento. Isso. Você colocaria um vetor constante de acoplamento, matriz 2x2 com esses cases de cosseno aqui e um outro vetor Com as cargas. É isso que você está dizendo. O vetor G transposto, né? Podia falar um pouquinho mais rápido. Não, acho que o Léo está falando o seguinte: a gente pode escrever essa transformação como se fosse assim. Pegar essa transformação U, aqui a gente tinha, como a gente tinha aqui, ó, G está pegando essa matriz, é como se a gente tivesse o seguinte: vai ter uma matriz assim, ó, G', aí vamos ter aqui uma matriz 2x2, com esses parâmetros aqui, e aqui, vamos dizer assim, o QX, é isso? Está dizendo? Não, eu colocaria esse último seria alfa x e alfa y. Ah, você colocaria, peraí,
do alfa X. E você deixaria as cargas em... As cargas ficariam na 2x2 e o coluna seria alfa X. Ah, você colocaria as cargas aqui. Ah, entendi. Você está dizendo o seguinte, colocaria aqui, vamos dizer assim, alfa X e alfa Y. E aí já separou essas constantes para cá e colocaria essas cargas com esses parâmetros. Os tios de alfa X tio. Isso. Aqui, desculpa. Aqui é alfa X tio. Ah, tá legal. Que daí fica a estrutura, né? Constante acoplamento, carga. Você tem alfa X tio. Isso está certo. Aí você tem aqui. Então vamos botar aqui. Não sei se é uma boa, mas... Não, mas eu acho que pelo menos é interessante. Pelo menos eu acho que eu não tinha pensado nisso. Eu acho que... Então, quer dizer, Léo está dizendo o seguinte, que essa expressão que está aqui, que no fundo é aquele expoente lá, eu poderia escrever também assim, colocar isso aqui sob a forma de uma matriz 2x2, como se fosse um vetor linha das constantes de acoplamento. Aí eu colocaria aqui, ó, G cosseno de θ sobre a raiz de 1 menos Q ao quadrado, e aí aqui coloca QX. Sem o G, no caso. Ah, já tiramos o G, obrigado. Então estou fazendo isso para pagar. Aumentar essa matriz, inclusive está certo. O G já está tirado. Beleza. Então a gente pegaria, esse G está fatorado aqui, então ficou cosseno de θ sobre a raiz de 1 menos Q2, QX. E aí, isso aí vai estar multiplicando tudo isso aqui, e agora vai estar multiplicando, e o QY vai estar multiplicando, ó, então, mais isso tudo aqui também, galera. E esse cara aqui vai estar atuando, quer dizer, se desorganizar isso, então, que está tudo na frente do alfa X, quer dizer, o alfa X ele vai estar pegando. Eu não sei se é tão simples assim. Eu acho que não é tão simples assim. Você pode tentar ver isso pra gente? Vê isso e traz pra gente. Eu acho que é interessante a ideia. Arrumar constante de acoplamento, matriz de carga e farol. Seria interessante. Então o Léo vai tentar ver isso para nós, colocar de forma matricial. Mas está ótimo. O que eu estou dizendo por enquanto, né, que não é o que o Léo está falando, deve ser equivalente, é que a gente está escrevendo a nossa transformação U, então, desse modo aqui. Ficou. Isso, desculpa, está aqui. Exponencial. Então, nós temos essas cargas. Você pegou, transformou os campos. Isso, e vai transformar as cargas. Então, exato, transformei os campos, aí transformei os parâmetros e agora estou transformando as cargas. Você não achou que você podia ter transformado os campos e aqueles acoplamentos que tinham, você jogar os campos lá? Agora vamos fazer isso. Então a gente transformou as cargas, só queria colocar isso. Agora, o que eu estava querendo colocar é o seguinte: se nós pegarmos, então isso aqui só para recapitular, nós temos uma relação entre as cargas dos campos finais, quer dizer, as cargas que vão se acoplar, né, os campos de gauge aqui, quer dizer, então o que a gente está dizendo é que vamos olhar agora as derivadas covariantes, porque quando a gente colocar nas derivadas covariantes, né, quer dizer, nos nossos acoplamentos lá, nós colocarmos as nossas cargas, a gente substituiu os campos, vamos só lembrar aqui, só para não confundir a cabeça com você, então o que a gente fez foi chegar às cargas, uma relação entre os parâmetros que nós já vimos e uma relação entre as cargas que nós já vimos. Por que isso aqui é importante? Vamos dizer o seguinte: se eu for interpretar o fóton como campo de massa nula, essa aqui vai ser a carga eletromagnética. Então a carga eletromagnética, ela vai envolver a carga X, né? Vai envolver essa. Então, se eu interpretar essa carga aqui como a carga eletromagnética, a gente vai estar vendo que ela vai ser uma combinação da carga X e da carga Y. Como é uma espécie de um Gelman-Nishijima. Porque ficaria o que aqui? Ficaria a carga X, da mesma forma que o Gelman-Nishijima nos dá a carga eletromagnética, é I3 mais o meio de Y. Então isso aqui é o Gelman-Nishijima. Aqui é uma espécie de Gelman-Nishijima. Eu estaria obtendo. Se eu for interpretar o X como sendo o campo de massa nula, como sendo o fóton, eu vou interpretar esse cara aqui como uma carga eletromagnética, e aí eu vou ter uma combinação da primeira carga com a segunda carga, né? Então seria uma espécie de um Gelman-Nishijima. E aí, então o que a gente vai
seria interessante a gente fazer agora, eu acho que falta fazer, é pegar os acoplamentos e jogar aqueles campos. O que a gente tinha? Então vamos pegar o lagrangiano, vamos dizer assim, então pegar só o lagrangiano acoplado, o lagrangiano com os acoplamentos, né? Então o lagrangiano de acoplamento que nós tínhamos era menos G, se eu me lembro bem, vocês me corrijam aí por favor, menos G, a carga X, aí aqui eu tenho Xmi, e aqui nós temos Psi barrado, gama Mi, Psi. E aí aqui, menos G', a carga QY, YI, Psi barrado, gama Mi, Psi. Quer dizer, pensando que, no caso abeliano, né, o operador de carga, né, tanto faz, quer dizer, a gente pode substituir, a gente pode fazer isso, substituir. Quer dizer, basicamente o que eu tenho aqui é o x tio, quer dizer, eu tenho o xmi, que eu vou escrever em função do x tio e do y tio, e essas cargas aqui, que nós vamos escrever isso em função do x tio e do y tio, exatamente. Quer dizer, então eu acho que a gente pode fazer o seguinte, nessa relação, que isso aí deve dar uma coisa equivalente àquela lá. Quando eu substituir o x aqui pelo x tio, y tio e o y pelo x tio, y tio, eu devo, na verdade, estar tirando aquelas cargas. Vamos fazer esse exercício aqui. Então, vamos substituir aqui os campos. Né? Então, a gente vai ter menos G. Então, eu vou fatorar isso aqui, ó. Psi barrado, gama Mi, Psi. Psi barrado, gama Mi, Psi. Vamos deixar. Então, eu vou deixar de lado isso aqui. A gente vai ter. Então, a gente pode até juntar. Vamos deixar, vai ficar G, Psi barrado, gama. Então, vou botar assim. Psi barrado, gama Mi, Psi. Deixar isso aqui assim. E aí, vamos escrever aqui dentro. Menos G, QX. O que é o QX, na verdade? Na verdade, esse Q que está no acoplamento é a mesma carga Q, porque é alto valor, né? Então, no caso abeliano, é tudo igual. Então, vamos deixar assim, menos G, QX. Agora, quem é X tio Mi? Presta aí, agora. Quem é em função do X tio e do Y tio? Quem é X Mi? Quem é X Mi? X Mi, a gente tem aqui. X Mi, vamos substituir, vai ser, então, vou ter menos G, QX vezes cosseno de θ sobre a raiz quadrada de 1 menos Qi ao quadrado. Isso eu quero fazer justamente menos G, que é X cosseno de θ sobre essa raiz, X tio Mi. Tá? Escrevendo primeiro esse pedaço aqui. Menos G, QX. Estou pegando agora o outro pedaço do xmi, que é o que fica em função do y tio. Então esse menos aqui tem esse. Então vou ter aqui esse. Então ficou menos g, qx, isso aqui vai ficar mais. Por causa desse sinal. Vai ficar mais g, qx, seno de θ. Sobre a raiz de 1 menos qi ao quadrado. Tudo isso aqui vezes y tio mi. Então, estou fazendo isso aqui, estou pegando esse terminho aqui, menos G, QX. Aí substituir, estou pegando aqui o que nós deduzimos. O xmi em função do x tio e do y tio. Então, está aqui. Menos G, QX, aí substituir aqui. Cosseno de θ sobre essa raiz x tio, menos seno de θ sobre essa raiz. Mas aí tem esse menos aqui, fica mais. Mais G, QX, seno de θ sobre essa raiz y tio. Então, é esse pedacinho aqui. Agora, isso tudo aqui, multiplicando isso tudo aqui. Botando assim. Então, botei isso aqui, fatorei esse pedaço aqui, botei menos G, QX, x tio. Então, isso tudo aqui é esse primeiro pedaço aqui. É menos G, QX, x tio. Isso aqui, menos G, QX, x. É esse pedaço que eu substituo. Agora, vamos pegar esse pedaço aqui. Vamos fazer esse pedacinho aqui. Então, ficar menos G, T'. Agora vamos pegar o Y, vai ficar menos G, QY. Eu estou
anoto aqui. Menos G, linha, QI. Agora o primeiro pedaço do Y tem isso aqui, ó. Seno de θ menos Φ sobre a raiz quadrada de 1 menos Φ2 cosseno de θ. Isso tudo aqui vezes x tilde 1. Esse pedacinho aqui. Menos G, linha, e aí vai ficar menos G linha que Y. E o pedaço do Y tilde, que vai ficar φ seno de θ sobre raiz quadrada de 1 menos Φ2 y tilde 1. Obrigado, vai. Só substituir isso aqui. Então, isso que está aqui, esse termo que está aqui, isso tudo que está aqui, é o menos G' QY, isso aqui é menos G', menos G' QY, porque eu substituí nos acoplamentos, tá certo? Aí eu vou ver quem é que se acopla com o x tilde. Vou ter menos G QX, menos G QX cosseno de θ sobre essa raiz, tá? Que vai se acoplando com o x tilde, né? Tá certo. E depois o outro pedaço que se acopla com o x tilde é esse pedacinho aqui, é seno de θ menos Φ cosseno de θ sobre essa raiz. Tem esse menos aqui e ficou esse mais aqui. Então tem esse menos e um é mais, tá certo? Porque depois a gente vai ver o tabuinho, fator. Depois quem é? Que no acoplamento, agora a gente está olhando pelo acoplamento. Então depois a gente vai separar alguma coisa que vai ter só x tilde e vamos separar agora quem vai ter o y tilde. Quem está tendo o y tilde vai ser QQX, GQX, seno de θ QX, e depois G' QY, que seno de θ sobre a raiz. Então, muito bem. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos separar nos acoplamentos agora essas cargas que eu vou precisar. Então, deixa eu apagar esses acoplamentos aqui. Então, vamos separar o seguinte. Deixar assim. Psi barrado. Gama mi. Psi. Vamos trabalhar agora. Todo mundo se acopla. Então, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui já está claro o que a gente usou. Isso aqui era aquele primeiro termo. Era o x tilde e esse aqui era. Vamos agora agrupar tudo que tem x tilde. Então nós vamos ter aqui os acoplamentos assim. X tilde. Quem é que está aparecendo na frente do x tilde? Está aparecendo esse menos G QX cosseno de θ. Aqui está G QX cosseno de θ. E está aparecendo aqui menos G, linha, QY, seno de θ. Está aparecendo exatamente esse termo com sinal menos, exatamente esse termo com sinal mais. Então, o que a gente está tendo aqui na frente do x tilde é o que tilde xi. Está aparecendo exatamente, ó, vai aparecer um sinal menos global e aqui vai aparecer que tilde x. Só a gente olhar para cá, o coeficiente do x tilde é esse termo aqui. E esse termo aqui, eles estão vindo exatamente com um sinal menos global. Então está dando menos que tilde x. E vamos olhar o acoplamento do y tilde. O acoplamento do y tilde está dando esse cara aqui com sinal trocado e esse cara aqui com sinal trocado. Então está dando também, vou ter esse menos aqui na frente, mais y tilde e tilde y. Então, se vocês observarem, o que eu fiz agora foi uma coisa diferente. Aqui, a gente acertou as cargas pelas transformações. Aqui, nós estamos acertando as cargas pelos acoplamentos. Quer dizer, quem se acoplou com x tilde é justamente... E tem um sinal menos aqui, que o sinal menos é da interação, por causa do i. Aquele i, né? E o i que vem. Então, o que está acontecendo aqui? Deixa eu apagar isso aqui.
está acontecendo aqui é que nós, na verdade, estamos agora com a derivada covariante. Da onde é que estão vindo esses acoplamentos? Esses acoplamentos estão vindo daqui, ó. Psi barrado, I, gama mi, demi psi. Só que agora a gente está escrevendo a nossa derivada covariante demi psi como sendo demi psi, claro, isso aqui não alterou, o termo cinético não se mexeu, mas aqui apareceu o seguinte, ó, mais I, que tio x, x mi, x tio mi, e mais I, que tio y, tio mi. Quer dizer, quando a gente colocou esse I aqui, produziu justamente ó, o menos que tio x mi e o menos que tio. Então a gente definiu, quer dizer, a nossa derivada covariante agora, ela quer dizer, tanto pode ser, quer dizer, a gente tem essa derivada covariante escrita assim no início, dmi, como sendo dmi mais I G, QX, bóson de gauge XB, mais I, G', QY, bóson de gauge Y'. Essa é a nossa derivada covariante inicial. O que a gente mostrou é que essa derivada covariante, ela pode assumir agora a mesma forma, ela continua sendo dmi mais I, Q tio X, tio I, mais I, Q tio Y, tio I. E aí a gente vê que quando esse campo se acoplar, ele vai se acoplar exatamente com essa carga. Então, eu acho que é uma coisa bem consistente. Porque você mudou o campo e mudou a carga. Mudou o campo e mudou a carga. Então a coisa fica exatamente aqui. Isso aqui a gente está mostrando que realmente dá igualzinho. Quer dizer, a gente simplesmente. Agora, a única coisa que a gente fez foi embutir nessa descrição aqui, a gente jogou. A constante de acoplamento está dentro dessa. Aqui, como a gente fez aqui. A constante de acoplamento está dentro dessas cargas aqui. O que eu acho que seria razoável, né? Porque, por exemplo, no caso do Gelman e Shijima, essa carga aqui, se ela for interpretada como uma carga eletromagnética, a gente pode definir ela como sendo 1 sobre E. Quer dizer, eu acho que tem só uma questão de uma definição que eu posso pensar para a próxima aula, mas que eu acho que é fundamental para nós entendermos aqui, dessa formulação, é que quando a gente passou para a base de campos novos, como o Dória observou, a gente mudou as cargas também. Então a gente está fazendo uma rotação no espaço dos campos para diagonalizar, mas depois essa rotação repercute no espaço de parâmetros, né, das transformações de gauge, e essa transformação repercute na definição daquilo que vão ser as cargas. Quer dizer, a derivada covariante não mudou de forma, ela simplesmente incorporou um novo campo com a nova carga, um novo campo com a nova carga. Eu acho que isso aí é agora. Pode falar agora? Digo, dessa coisa da comparação de Einstein, a gente manteve Einstein e ele obriga, muda a carga. Ele obriga a definir as cargas. Sim, senhor. Não, isso é claro. Isso é claro. Mas quem traz a carga é direto. Transformação de gauge é direto. Mas eu só queria chamar a atenção disso pelo seguinte, porque eu acho que agora a gente está com, vamos dizer assim, com aquilo que é a partezinha técnica, né? As expressões nos lugares certos. O que a gente tem que começar agora é fazer as interpretações. Onde é que a gente vai querer interpretar? Quer dizer, se esse cara aqui, a gente não mexeu nesse campo, a gente não precisou redefinir esse campo. Então esse campo é um campo de matéria carregada. Se ele é o elétron, então esse elétron se acopla com o fóton. Se nós vamos querer interpretar esse cara como fóton, porque ele é o que tem massa zero, eu vou querer interpretar esse gerador aqui como gerador de carga elétrica. Então é isso que a gente vai querer fazer. A gente vai querer agora, e aí a gente vai ver que como vão aparecer, quer dizer, quem são as cargas eletromagnéticas, né? Então, as cargas eletromagnéticas, elas vão estar aqui, por exemplo.
Então elas vão envolver essa carga aqui, inicial, e essa carga aqui. Então é nesse sentido que a gente vai começar a ver que vão, devido a esse parâmetro aqui, e essa raiz de 1 menos 2, é que vão poder aparecer cargas que não são necessariamente inteiras. A questão que a gente vai querer chamar da próxima vez, discutir também, vão ser essas chamadas mini charges. Porque a gente vai ter parâmetros, né, que podem ser muito pequenininhos aqui na definição da carga. Né? Então é isso que a gente vai querer depois. Quer dizer, a gente pode pensar nesse G cosseno de θ, por exemplo, como sendo a carga elétrica, mas aí tem esse parâmetro aqui. Eu acho que a gente vai, quer dizer, isso não está muito claro ainda nesse nível, mas o que eu queria chegar hoje era a esse ponto. Quer dizer, essa discussão, que não é simples, mas não é trivial, mesmo no curso de teoria eletrofraca, a gente... Não é trivial porque sempre você fazia a rotação das cargas. A gente faz a rotação dos campos e para por ali. Mas na teoria eletrofraca é interessante você passar para a base de fótons Z0, mas aí ver como as cargas se transformam e ver também, como a gente já viu, né, como todos os campos carregados eles vão ter cargas bem definidas sobre o campo, carga eletromagnética e carga Z0. Na teoria eletrofraca vão aparecer duas cargas, a carga eletromagnética e a carga associada ao Z0. Então, quando a gente tem a derivada covariante do neutrino, ela tem carga eletromagnética 0, mas ela tem uma carga do Z0, que é a carga fraca dela, é o valor da carga fraca. A gente separa a carga eletromagnética da carga fraca. Aqui a gente está vendo algo semelhante, só que com dois uns. Nós estamos separando a carga, vamos dizer, eletromagnética, de uma carga do campo que a gente vai querer associar ao parafóton, que é esse campo massivo, né? Que não é o fóton, quer dizer, o fóton tem massa 0 e o outro campo, e a simetria, o 1 associado ao parafóton, não é conservada por causa da massa do parafóton. O parafóton é massivo. Mas nada me impede de tratar, do ponto de vista da transformação de Gauge, de tratar em pé de igualdade os dois campos. Esse é massivo e esse é sem massa. Então, esse aqui preserva a simetria, esse quebra a simetria. Mas nada me impediu de tratar os dois em pé de igualdade. Eu fui levando os dois da maneira mais simétrica possível, né? Só que a simetria, o U e o Y é quebrado. E a gente já sabe quem são os parâmetros, a gente já associou, né? A gente fez lá quando a gente tinha o parâmetro αx e o parâmetro αy, agora a gente sabe escrever esses parâmetros em função de α2 tilde e α2 tilde. Então, quer dizer, o que é importante aqui é a gente perceber que, desse lado aqui, a gente observa as cargas pela transformação. E aqui, a gente obteve as mesmas cargas pelas interações, pelo acoplamento. As duas coisas tinham que ser iguais realmente, né? A gente só mostrou que os dois caminhos são coincidentes, como deveriam ser. Porque, afinal de contas, né, se eu tenho essa simetria aqui, eu vou poder definir a minha derivada covariante a partir daqui. Quer dizer, minha derivada covariante vai ser, devido às transformações, eu já sei que minha derivada covariante, ela vai ter que ter o I e vai ter que ter a carga acoplada ao X, no lugar do parâmetro dentro do campo. Então, quer dizer, a derivada covariante, ela pode ser lida diretamente daqui, quer dizer, daqui, além de ter essa transformação, eu já poderia ter lido isso. Mas, para ficar mais claro o processo, a gente passou pelo acoplamento, tá bom? Eu acho que isso já você, desde as coisas do cabível, sim, vou botar em 1963, isso, você só fazia a rotação de campos. E não fazia de cargas. Isso, não estava feita, mas não é explicitada nos trabalhos, né? E agora aparece, vamos dizer, uma nova questão em teoria de campo. Isso você tem que também que rodar a carga para pegar a turma física. Isso, exatamente. Então, e se você tivesse, vamos dizer, só com um grupo 1, sim, seria a mesma coisa. Isso, você apareceria suas cargas. Exatamente. Diria assim, cada carga se acopla. Isso é quem gostaria de ver, era o Strockner, né? É o tipo da coisa que o Strockner prestava atenção a esse tipo de detalhe. Eu acho que para essa aula, tudo bem? Vou pedir depois para, se você puder, amanhã, Léo, você vai vir amanhã de manhã? Vem? Entendeu? Ou não vinha? Não, amanhã não tem aula. Então tá, você tem aula amanhã? Amanhã você tem que vir aqui, né? Então você me traz teu cartão, você comprou hoje? Você me dá porque o Dória vai levar. Você pode deixar, mas você não vem amanhã, eu não venho amanhã. Hein? Amanhã eu não estou aí. Eu também não estou aqui. Então deixa comigo. Tá, copia aqui. Não está aqui, né, Dória? Eu estou vendo sobre fotônica. Minhas cadernas de fotônica, tá legal. Então a aula de hoje você marcou a data aqui, né? Então eu vou copiar tudo aqui,
Xeroco desde o início é bom. Você pega e me dá. Tá, eu vou lá semana que vem. Porque sábado você não vem. Sábado eu tenho aquele curso, mas você não está assistindo muito teorias efetivas, né? Não. Então tá legal. Então eu te dou na semana que vem o caderno. Beleza. Tá legal? Então tá, obrigado. Aí, então semana que vem, Leozinho pega. Léo, não precisa fazer as 4 horas, já não precisa nem fazer tão longo, porque às vezes. Não, você vai dar sobre o que semana que vem? Eu vou fazer eletrodinâmica não linear. Geral. Você puder fazer nota, uma notinha de aula. Ah, Léo sempre. Eu não vou poder, vou estar em Recife. Ah, você vai viajar semana que vem. É, Dória, então se for o caso, se você vai viajar, Marcelo é a única pessoa que. Ah, tem o André que vem também. Bom, se o André. Dar aula. Então tá, é bom o Léo dar porque já fica gravado, né, Léo? Tchau, vem, né? Tchau. Aí, Léo, você depois xeroca as suas notas, até para mim também. Tá ótimo, então tá legal. Então, semana que vem é o Léozinho, depois eu retomo esse final de discussão no dia 17.